Olá, leitores, sejam bem-vindos ao último episódio desta temporada do Papo Preto. E hoje nós estamos aqui com Isan Silva e Pedro Batalha para falar sobre a marca Dendezer. Meninos, eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho e contar como é que a marca surgiu e como é que vocês se identificam hoje. Oi, eu sou Isan Silva, sou diretor criativo e CEO da Dendezeiro. A Dendezeiro é uma marca que tem 6 anos, né, de existência aí, que, né, faz parte desse cenário de moda do território nacional, mas nasce aqui em Salvador e constrói essa história, né, de falar sobre brasilidade e amar nosso território e amar nossa cidade de uma forma que só a gente, nosso olhar, consegue fazer. Oi, pessoal do Bahia Notícias, meu nome é Pedro Batalha, também sou diretor CEO, diretor criativo e CEO da Dendezeiro. A Dendezeiro ela é uma marca que ela nasce com esse intuito mesmo de sanar algumas mazelas sociais e deficiências, né, que eu e a gente tinha identificado lá em 2019, de forma muito pessoal, né, individual, e com o tempo e com o passar do trabalho a gente percebeu que era uma demanda muito coletiva. Então é uma marca de moda que ela sempre foi pensada para romper um pouco de estereótipos e padrões de gênero, sexualidade, identidade racial, cultural. E é isso que a gente vem feito aí ao longo desses anos. Gente, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre referências e inspirações. Vocês lançam algumas coleções por ano e eu queria saber de onde é que vocês tiram a inspiração para essas produções, como é que vocês trabalham juntos, como é que funciona o processo criativo da Dendezer. É, A Dendezeiro, ela é uma marca que traduz muito o comportamento que a gente vê nas ruas. Então, acho que nossa maior inspiração é o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a Cidade Baixa, que é o lugar de onde a gente veio, a gente assiste a Cidade Baixa e vê como as pessoas se comportam, vê como é que as pessoas se vestem. E tudo isso faz parte da inspiração. Assim, a gente por exemplo, nessa trajetória que a gente tem de São Paulo Fashion Week, a gente fez 6 desfiles na São Paulo Fashion Week. Em todos os desfiles a gente fala sobre Brasil a partir da nossa perspectiva soteropolitana. Então a gente fala sobre diversidade de tonalidades de pele, a gente fala sobre... teve uma coleção chamada Cor de Pele que foi voltada para isso. Então tem uma coleção que foi a Tabuleiro, que a gente se inspirou no Tabuleiro do Acarajé. Essa última coleção que a gente lançou agora aqui está sendo um sucesso, assim, que se chama Brasiliano, é inspirado no sertão. Então, são coisas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, e que acho que é um papel importantíssimo que a Dendezeiro tem no cenário de moda nacional, é a gente utilizar pontos que são até folclóricos de vez em quando na forma de apresentar e desmistificar isso, apresentar uma nova visão da história que é contada a partir da nossa perspectiva. Então, sobre a Brasiliano mesmo, que a gente lançou agora, é, existe toda uma construção ao redor do que é a pessoa que nasce no sertão, como é o nascer, viver e morrer no sertão, sabe? Então, a gente construiu uma coleção que a gente consegue contar uma nova história, contar uma nova narrativa e falar que as pessoas do sertão impactam o mundo todo e que as pessoas do sertão estão em todos os lugares e que a história do sertão não acaba dentro do sertão. Então, é muito importante para a gente olhar ao nosso redor e ver o que a gente tem no nosso entorno para poder se inspirar e construir algo que consiga não só se conectar com as pessoas quanto produto, para as pessoas conseguirem comprar e vestir, se sentirem bem vestindo, mas na história e na narrativa que a gente conta dentro do que a gente constrói. Na sua fala, você acabou já falando sobre isso, mas a gente agora quer saber um pouco sobre os desafios, porque a acessibilidade, a inclusão e a sustentabilidade tem sido uma pauta recorrente na moda, tem sido um ponto importante a ser debatido. E aí eu queria saber de vocês quais são as principais oportunidades e os principais desafios enfrentados quando tem que falar sobre a sustentabilidade e a oportunidade e a acessibilidade dentro da moda. É, a moda ela é uma linguagem, né? Para além de roupa, para além de acessórios, moda ela é uma ferramenta de comunicação. Então, a forma como a gente se comunica com o mundo é a forma como a gente traduz o nosso pensamento. Então, os ideais da marca e os ideais dos criadores refletem o ideal da moda que a gente acredita. Então, a gente desde o início, né, entendeu que o cenário nacional desse universo fashion, ele tinha algumas deficiências muito grandes em quesito de representatividade, em quesito de diversidade. E
não existe uma finalização dessa pesquisa, né? A gente está pesquisando e estudando e aprimorando todos os dias. Então a gente sempre começa a partir de um ponto de referência, onde a gente começa a trazer inclusões de outros tipos de corpos, inclusões de outros tipos de raça, de outros tipos de identidade cultural. E cada vez mais a gente tem tido um olhar um pouco mais atento a desenvolver uma roupa que ela possa caber em diferentes tipos de corpos. Isso acaba também trazendo a possibilidade, abre porta também para pessoas com deficiência, para pessoas que têm outro tipo de identificação também de gênero. Então, pensar na modelagem, pensar na roupa para a gente, é pensar num corpo que consiga estar em sintonia com a roupa, não que a roupa ela tenha um processo de briga com o seu corpo, que muitas vezes é o que a gente experimenta nos vestuários do fast fashion, né? O corpo brasileiro já não é um corpo padrão para o que a gente tem de modelagem nas grandes marcas. Então, muitas vezes a calça ela está disputando com a sua cintura, com o seu quadril, com a sua altura, e sempre um ajuste tem que ser necessário para que aquilo fique de um jeito que você se sinta confortável. Então, isso passa do ponto onde a gente tenta criar o nosso trabalho de forma com que qualquer tipo de corpo consiga se sentir bem ao vestir a nossa roupa, né? E a roupa também acaba sendo a cereja do bolo, porque a Dendezeiro ela tem um trabalho que desde a sua criação, né, a gente tem pensado na moda enquanto um ecossistema que desenvolve renda, que desenvolve trabalho, que tem uma economia criativa que circula, não só na cidade, mas no Brasil inteiro, e isso envolve mãos de obras manuais, isso envolve a reaproveitamento do nosso material, da nossa matéria-prima do que a gente faz aqui, isso envolve utilizar materiais que têm uma matéria-prima também mais sustentável, como o algodão para a gente, né, hoje em dia. Então a maior parte das nossas peças elas têm 98% a 100% de algodão, o que minimiza um pouco também do impacto dos tecidos sintéticos. E para além disso, a gente desde a nossa raiz a gente criou alguns projetos de reutilização de tecidos. A gente na época da Covid mesmo foi um momento muito importante assim para quem trabalha com moda, quem trabalha com confecção, quem trabalha com costura, no desenvolvimento e na distribuição gratuita de máscaras de proteção, né? Então, desde aquela época, né, a gente já estava começando a entender e pensar o que é que a gente podia fazer com os recursos que a gente tinha. E que enquanto microempreendimento são recursos ainda pequenos, porque nós somos uma marca de pequeno porte, mas a gente também acredita que a gente consegue fazer o nosso papel, o nosso trabalho no dia a dia, e isso causa também, gera um exemplo para outras marcas futuras também que estão vindo. Então, como eu disse, a gente nunca chega num limite da sustentabilidade, ou da diversidade, ou da inclusão, seja lá o que for. A gente precisa estudar, porque na época, quando a gente era pequeno, os conceitos de sustentabilidade e diversidade eram outros. E hoje já modificaram, e as próximas gerações também que já estão vindo, elas já têm outros conceitos, outros ideais, outras identidades, outras propostas. E o planeta fala com a gente, né, constantemente, né? A moda como o segundo mercado mais poluente no mundo, ela tem essa responsabilidade também. Obrigada. Gente, agora eu queria perguntar um pouquinho sobre moda afro, porque eu creio que seja algo que influencia muito a estética de vocês, o trabalho visual de vocês, que foi uma tendência muito forte nos anos 2010 e tudo mais. E eu queria saber, assim, na visão de vocês como designers, criadores visuais, como é que vocês veem que isso evoluiu, que isso mudou? Eu costumo dizer sempre que eu não faço, né, que a gente não faz moda afro, porque eu acho que são raízes e referências muito específicas e super importantes e que precisam ser valorizadas nesse momento quando a gente fala sobre a construção do design. Acho que um dos grandes problemas do mercado, né, no desenvolvimento de quando a gente fala sobre diretores criativos negros que estão à frente de ideias e desenvolvendo coisas, é que toda pessoa preta que está fazendo algo, ela está fazendo algo afro e que está fazendo algo que é voltado diretamente para um mercado específico. E isso é um grande problema porque nenhum empreendedor vai conseguir avançar dessa forma. Porque, por exemplo, né, traçando um paralelo, não tem nenhuma empresa branca que construa um produto só para gente branca.
porque ele precisa que tenha uma adesão geral. E até quando a gente vê uma empresa branca que constrói uma narrativa de que aquilo é feito nesse sentido, é, em diversos momentos ou de outras formas é difundido de outra maneira dentro da população negra. Sabe? Então, tipo assim, como começou, por exemplo, o processo de fama e de espalhar completamente o consumo de grifes como Louis Vuitton. Não foi necessariamente começando com as pessoas indo na loja da Louis Vuitton e comprando, mas através da pirataria, porque o produto estava rodando em todos os lugares e todo mundo queria ter acesso àquilo. Então, acho que isso é muito importante de pensar quando a gente está falando sobre o mercado e desenvolvimento de arte de pessoas negras. E eu acho que a grande ascensão de 2010, ela engloba todas as áreas, assim. Eu acho que foi uma época muito importante, porque foi uma época que a gente conseguiu, né, através de ferramentas como a Moda Afro, reafirmar quem nós somos e quem a gente é e como a nossa cultura africana é importante pro nosso país e como a nossa cultura afro-brasileira ela tem ganhado, né, um espaço que sempre deveria ter estado quanto destaque. Porque quando a gente vê o que é desenvolvido, principalmente aqui no nosso território de Salvador, a raiz principal é afro-brasileira. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. E eu acho que esse processo de empoderamento fez parte da construção do que a Dendezero prega e fala e diz, porque é a moda afro que inicialmente traz essa recuperação da autoestima da população negra, né? É a moda afro que traz inicialmente esse espaço onde as pessoas negras elas estão construindo algo, um patrimônio, mas que é pra gente, não é para outras pessoas. Então, esse processo de empoderamento que a moda afro trouxe em 2010, ela foi essencial para trazer esse local de possibilidade para outros designers que viessem, né, a seguir, a desenvolver e criar outras coisas. Então, hoje a Dendezero fala sobre a recuperação da autoestima, a reconstrução da autoestima das pessoas negras, sobre a gente poder ocupar em todos os lugares, e a gente está nas capas de revistas, e a gente está nas vitrines das lojas, a gente está sendo representado em espaços de poder, na política, em todos os lugares, porque a gente desenvolve roupa para as pessoas se sentirem poderosas mesmo, a roupa para o momento de formatura, a roupa para o seu casamento. Então é muito legal que hoje a gente consiga construir algo, né, que é uma ferramenta que é super importante para as pessoas e que não necessariamente, né, fale diretamente sobre moda afro. A gente faz moda de forma geral, como mas sendo dois criadores negros. Mas é super importante essa raiz, é super importante de onde a gente veio, é sempre super importante a gente saudar a construção de tudo que tem feito. E aqui no nosso território a gente tem diversos exemplos de marcas que são incríveis e que vieram dessa raiz e que fizeram história nesse território, como a Negrife, como Meninos Reis e como diversas outras marcas que estão aí e que estão desenvolvendo cada vez mais, né, e mostrando cada vez mais a importância da moda afro e a importância da recuperação da autoestima, a importância dessa pauta, a importância do empreendedorismo negro. E óbvio que isso inspira demais a gente no que a gente cria, assim. Eu acho que Zan falou tudo, só queria dar uma pontuação de que o problema não é a moda afro, ou o título, ou a existência. O problema é o que a mídia faz com isso. Ela enclausura esse segmento e isso causa danos econômicos para os criadores, para os empreendedores, porque você segmenta o mercado de uma maneira muito excludente, onde você fala, não, você é um criador de moda afro, então você tem que vender especificadamente para esse público, vocês têm que estar associados somente onde tiver a presença desse público, que é uma estratégia do mercado, o novembro, né? Que é o momento anual que as marcas lembram que existe isso. Então, eu acho que se a mídia e os meios de comunicação se comportassem de uma maneira menos enclausuradora com essa pauta e entendesse que a diversidade, pluralidade, a negritude
precisa estar no fundamento e na raiz de qualquer empreendimento, de qualquer negócio, de qualquer instituição, a gente vai parar de entender a negritude como um calendário pontual ali. Novembro são os meses das ações e o resto do ano a gente vai continuar tocando as outras pautas. Então, assim, a diversidade, a pluralidade é um calendário para os meios de comunicação e para as grandes empresas. Esse é o problema de enxergar a moda afro dessa forma. Porque uma vez, todo empreendedor, quando ele empreende, empreendedor negro, empreendedor indígena, seja ele qual for, ele quer ter sucesso financeiro. A gente precisa falar de economia, a gente precisa falar de dinheiro dentro dessa população. Não só romper um pouco os paradigmas que existem em relação a você viver para ter a representatividade, você viver para poder construir e somar com aquela comunidade. Isso é muito importante, mas isso tem que vir com retorno financeiro. E se você é enclausurado dentro daquela caixa, você não tem possibilidade de você estar em contato com outras empresas que tecnicamente não tem nada a ver com o seu segmento, mas que podem ser sócios investidores, com um público que possa querer consumir o seu produto. Então, tem que fazer uma repaginada na forma como a mídia enxerga, né? Não só a moda afro, mas tudo que vem com a categoria do afro que o mercado vem colocando. Ainda falando sobre a identidade da marca de vocês, eu queria saber qual vocês consideram que é a maior peculiaridade da marca, o que há de mais único no Dendezeiro e nas peças, na produção das peças do Dendezeiro. Eu acho que quando a gente está desenvolvendo um negócio, principalmente um negócio que é sobre criatividade, criatividade e produto, existem pontos diferentes de coisas que elas caminham lado a lado e que no final de contas, quando a gente vê, uma tá ajudando a outra. Então, essa blusa aqui é o nosso best-seller do ano, assim, tipo, foi a peça que mais vendeu esse ano, e as peças que mais viralizaram foram de tapeçaria. A tapeçaria é incrível porque é um trabalho manual, é muito mais premium, demora vários dias para poder ficar pronto. Além de você fazer todo o processo com a tapeçaria manualmente, que a gente faz com o Renan Stivan, que é um artista que é daqui. Além de fazer esse processo com a tapeçaria, a gente ainda tem que pegar e revestir ela toda à mão. E como é tapeçaria, você não tem como passar na máquina, você tem que fazer muita coisa manual. E é incrível, as pessoas ficam encantadas demais com o trabalho, ficam encantadas demais com a arte, ficam encantadas demais com tudo isso. E eu amo muito essa parte artística, eu amo muito construir isso, mas em paralelo eu também amo muito conseguir construir produtos que as pessoas consigam usar no dia a dia, em todo momento. Então, tipo assim, eu vou na praia, vou usar uma camisa da Dendezeiro, eu vou comprar um pão, vou num date, vou usar uma camisa da Dendezeiro. Porque você não vai usar uma peça de tapeçaria para poder ir num date, vamos lá. Depende também, depende do date. Mas é legal ter esses dois lugares, sabe? Porque eu acho que durante muito tempo a gente sempre, principalmente quando a gente fala sobre negócio e construção de produto e tudo mais, a gente sempre fica buscando outras coisas, outras saídas o tempo todo. E às vezes as pessoas querem também ter o poder de usar peças que são acessíveis e que elas vão usar assim na rotina, no dia a dia. E foi por isso, inclusive, que a gente lançou uma linha dentro da Dendezeiro que se chama Essentials. Que aí, dentro da Dendezeiro não, tipo, paralela à Dendezeiro. Tipo, tem a Dendezeiro normal, que é onde a gente trabalha essas peças que são mais artísticas, que é a tapeçaria, que é o trabalho com miçangas, que são os couros e peças mais pesadas, e peças que são mais premium mesmo, que tem muito esse trabalho que é mais complexo. E aí a gente lançou uma linha chamada Dendezeiro Essentials, que é onde tem mais malharia, que é onde tem mais jeans, que é onde tem mais peças da rotina. Então acho que eu gosto desses dois lados, tanto o lado de trabalhar com algo super artístico e super específico, quanto trabalhar com algo que é super simples, mas que consegue ter a nossa identidade e faz as pessoas se apaixonarem por isso também. Eu acho que, além disso, que é super importante, tem uma questão... A moda, ela é um mercado muito saturado, né? Porque a gente já tem uma trajetória aí de muitos anos onde muita coisa foi criada, muita coisa foi feita. Então, hoje em dia é muito difícil você criar algo novo do zero. Mas o que a gente faz muito, que eu acho que as marcas também se propõem a fazer, é você criar uma nova perspectiva para tudo. Então, eu acho que a nossa ótica, a nossa forma de ver moda, a nossa forma de entender a roupa, de montar o styling, de apresentar uma nova forma de vestir para as pessoas,
é que eu acho que é interessante também, é o que eu acho que elas também enxergam como novas possibilidades, né? Então, especialmente quando você fala, por exemplo, pensando, né, numa moda que é dita masculina, porque é um segmento que muitas vezes ficou defasado no mercado e hoje em dia a gente gosta muito de trazer essa diversidade de gênero e de formas de vestir para pessoas que se identificam enquanto homens. Então, assim, há outras possibilidades também de você trabalhar a sua personalidade, a sua identidade, o seu estilo. E a gente também apresenta a forma como a gente enxerga todos os corpos, né, e todas as identidades. Então, eu acho que isso é um ponto essencial. Bom, gente, eu vou fazer duas perguntas em uma agora. E eu queria começar com uma pergunta sobre a relação de vocês com a moda. Quando foi que vocês começaram a criar essa relação com a moda, com a vestimenta, com o visual? Quando é que vocês entenderam que a moda poderia dizer algo sobre vocês? Quando vocês entenderam que isso poderia virar um empreendimento, uma coisa maior? E outra questão, para vocês já inventarem tudo, sobre essa questão justamente da inovação e das tendências. Se vocês se sentem, de certa forma, pressionados a continuar lançando tendências e sempre inovando, como é que isso funciona? Vou aproveitar a primeira pergunta para já engaixar a primeira pergunta, saber assim, como é que a moda influencia na autoestima de vocês? Como é que vocês se veem, como é que vocês se expressam pela moda? A moda pra mim sempre foi super importante, assim, tipo, eu acho que pra todo mundo, na verdade, a moda é super importante, é uma ferramenta que a gente utiliza todos os dias, tipo assim, tem um motivo de você ter escolhido essa blusa e essa calça hoje, sabe? Tipo, a gente não é simplesmente só aleatório, a gente, o que a gente veste comunica quem a gente é e como a gente se sente parte do mundo. Inclusive, é exatamente por isso que eu falo sempre o quão a moda ela é muito política, porque a moda ela é a forma de você se posicionar. O que você veste fala, né? A imagem que você constrói fala antes de você abrir a boca. Se você passa em um lugar e você está vindo em direção de alguém, às vezes você não precisa falar nada. O que você está vestindo já diz exatamente quem você é, o que você pensa, como você se sente. Então, a moda ela sempre teve esse papel assim na minha vida, inclusive quando eu era bem menor, tipo 13, 14 anos, a moda foi a minha forma de me assumir enquanto homossexual para minha família, porque era o jeito que eu me vestia, eu não tinha coragem ainda, naquela época ainda era um tabu dentro da minha família, então eu não tinha coragem de sentar com minha família e dizer, olha, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou essa pessoa. E de uma certa forma, a roupa e a minha forma de vestir foi quem tomou a frente disso. Na minha escola também, é uma escola que tinha diversas questões quando a gente fala sobre negritude e que, inclusive, pela primeira vez agora eles estão tendo um diretor negro, ele me ligou e tudo, a gente conversou, foi incrível. Mas era uma escola que tinha diversos problemas antes. A minha forma de vestir era a minha forma de me posicionar também enquanto pessoa negra e que estava estudando em uma escola que tinha diversas questões com negritude. Então era a forma que eu prendia meu cabelo, era a forma o que eu gostava de vestir. Tipo, eu trazia muita referência dos movimentos antigos para dentro do que eu vestia, para poder demarcar um espaço, um local. E às vezes a gente faz isso até de forma não consciente, sabe? Tipo, para minha família mesmo, esse local de eu conseguir bater o pé e dizer quem eu era quanto à minha sexualidade, não foi uma coisa que eu meticulosamente pensei. Acabou indo de forma muito natural. E foi assim que eles foram percebendo de quem eu era, sabe? Até o momento da conversa chegar. Então, isso sempre foi muito importante. E a moda, ela sempre fez muito parte da minha autoestima, porque eu acho que nesse espaço, né, onde você diversas vezes não se vê em lugar nenhum, você não se vê em nada, o seu vestir às vezes é a única âncora que você tem de se prender a quem você é para você não se perder. Então, acho que a moda ela teve esse papel muito grande na minha vida, assim. E é por isso que é muito difícil para mim conseguir determinar quando foi o momento em que a moda entrou na minha vida. Eu acho que é mais fácil para mim determinar em que momento foi que eu vi isso quanto possibilidade de negócio, que foi lá para 2016, 2017, que foi quando a gente começou a trabalhar fazia garimpo em brechó, e esses garimpos a gente transformava as roupas em outras peças e as pessoas amavam, a gente começou a vender ali, pererê parará. E começou, na verdade, até tudo, tipo, a Dendezeiro em si, começou a partir dessa curadoria que a gente fazia de brechó e transformando essas peças em novas peças,
eu falei assim, eu vou criar uma peça aqui pra mim. Já que eu já pego essas outras peças, já faz intervenção, já faz outras coisas, deixa eu criar algo pra mim, pra poder ver como é que é. E nem tinha a intenção de botar pra vender, mas aí, tipo, eu andava na rua e a galera ficava apaixonada pela peça e queria muito, não sei o quê. E eu falei, olha, acho que isso aqui é uma possibilidade de venda e de transformar isso em algo. Mas, enfim, eu acho que sempre foi minha principal ferramenta de me reafirmar, sabe? Dizer quem eu sou, e dizer de onde eu venho, e dizer, contar a minha história, assim. Eu acho que pra mim tem um momento onde eu me vejo enquanto criança que eu não tive muito acesso ao universo da moda como a gente conhece hoje, mas eu tive um determinado tipo de acesso, que é aquele acesso que recebe as roupas das pessoas mais velhas da família, e eu sempre um tio, um irmão, um primo. Então eu nunca fui uma criança, um adolescente que tive muito poder de escolha em relação a isso. E eu sempre joguei isso na minha cabeça como uma certa autossabotagem, né? De entender que a moda entrou para mim no momento na minha cabeça, né? Que eu acreditava ser tardio, lá para os 19, 18 anos. Mas na verdade eu sinto que hoje isso é a força, né? Eu acho que isso me mobilizou de uma certa forma. A eu retomar esse controle que eu não tinha quando eu era criança. Então, eu acredito que sentir essa necessidade de me expressar, de dizer, não, esse tempo todo eu usava o que me diziam, eu usava o que tinha, né? Eu não tinha essa possibilidade de escolher o que eu queria. Então, eu acho que agora eu vou fazer disso um movimento de revolução mesmo da minha identidade, da minha personalidade. E aí é que eu comecei a ter um pouco mais de autonomia, porque a moda faz isso com a gente, né? Ela dá autonomia pra gente também, a forma como a gente mostra pro mundo quem a gente é. É aquela primeira leitura que as pessoas também têm da gente, né? Então, eu acho que foi a partir desse momento, assim, né? A Dendezeiro, com certeza, ela mudou a minha vida, porque ela trouxe pra luz, assim, muitas questões que a gente tinha de personalidade, de autoestima, de identidade, e que ela foi trabalhando com muito carinho, assim, à medida que a gente ia desenvolvendo, criando, percebendo como é que o nosso estilo estava impresso nas roupas, né? Eu uso isso que eu estou criando, será que eu usaria isso, será que eu não usaria? De onde é que está vindo essa referência, por que isso está acontecendo dessa forma? Então, eu acho que tudo vai... a Denise sempre foi muito genuína, muito orgânica. Eu acho que isso que faz ela brilhar também, né? Dessa forma. E respondendo isso também já de uma outra questão, que é as tendências elas existem, elas estão aí no mundo, mas eu acredito muito que você desenvolve a sua própria linha de frente, a sua própria identidade, a sua própria forma de pensar. Hoje em dia, a Desejo se vê enquanto uma lançadora de tendência, de identidade, porque a gente trabalha para criar um estilo e fazer com que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. E aí as pessoas abraçam isso, elas abraçam os utilitários, os acessórios, a combinação das cores, o tipo de shape, o tipo de corte, mas também com muita coragem de dizer assim que as pessoas, né, têm a liberdade, como a gente teve, de entender que o mundo ele pode estar indo para todo um segmento, que a cor do ano pode ser essa, que o sapato pode ser esse, mas tudo tem que ir de acordo com a sua identidade, com a sua personalidade. Será que aquilo faz sentido para mim? Né? Que eu acho que a marca também ela fez muito isso ao longo do tempo. A gente via o mundo indo para um sentido e a gente parou e fez. Beleza, mas será que essa é a identidade que a gente quer passar? Será que é essa a mensagem que a gente quer passar? E ter ido na contramão disso foi o que fez a marca também se destacar. Então, eu acho que a sua bússola é você. Independente, você pode se inspirar, adorar, se referenciar em diversos tipos de identidades, roupa e tendências, mas você é a sua própria bússola. Então, eu acho que as pessoas elas vão perceber cada vez mais que quando elas seguem aquilo que está dentro delas, esse é o momento onde elas verdadeiramente brilham. Porque a gente muitas vezes está buscando brilhar a partir do que a gente vê o outro fazendo, né? A gente vê o outro brilhando com determinado tipo de coisa, a gente acha, poxa, se eu fizer aquilo ali, eu vou brilhar também. Mas é muito individual, é muito intransferível. Então, olhe para dentro, busque. A gente se sente às vezes assim, né? O mercado tenta pressionar a gente a seguir por um lado, porque as coisas avançam muito rápido. Na nossa época, quando a gente era mais adolescente, era uma coisa, outros dias já são outras redes sociais, já são outras formas de apresentar os seus trabalhos.
mas a gente vai seguindo na maré daquilo que a gente acredita. E a gente também não tem muita pressa não, é um dia depois do outro, um passo de cada vez, e a marca vem se construindo de maneira sólida também, assim. E você já falou um pouco sobre isso, mas eu vou retrazer o tópico para saber como é que vocês veem a diferença e a transição da marca entre a moda de passarela e a moda acessível para o dia a dia. Porque a Dendezeiro tem esses dois nomes, né, essas duas vertentes diferentes, mas ainda assim a moda de passarela de vocês tem um pouco do, nossa, eu conseguiria usar isso aqui, das pessoas enxergarem, assistirem, pensarem, os desfiles de vocês da São Paulo Fashion Week, dessa última marca mesmo, a Brasiliano, a gente conseguia enxergar, nossa, não, isso aqui dá, essa aqui é mais artística, mas eu conseguiria fazer um ajuste, eu conseguiria essa blusa com essa calça diferente aqui, dá para eu usar. Então eu queria saber isso de vocês. Eu acho que quanto negócio mesmo, assim, pra gente foi super importante a gente pensar o momento que a moda brasileira estava seguindo, sabe? Está seguindo, na verdade. As pessoas, elas estão sedentas para ter algo dentro de casa para consumir e ter, assim. Então, acho que isso... E a gente também estava nesse momento de ter algo nosso que a gente conseguisse consumir e viver a qualquer momento, sabe? Tipo, eu vou sair daqui dessa entrevista com essa roupa para qualquer lugar, assim. Então, acho que isso sempre foi algo muito importante pra gente, mas cada vez mais a gente está refletindo isso e por isso que a gente teve essa escolha de desenvolver a Dendezeiro Essentials esse ano, porque a gente lançou a Essentials próximo ali da época das Olimpíadas, que foi quando a galera começou a pressionar a gente, querer que a gente desenvolvesse uma versão do uniforme das Olimpíadas e tudo mais. E eu acho que foi super importante porque abriu uma seara completamente diferente no que a gente costuma trabalhar, porque a roupa de seleção, a roupa de Olimpíada, a roupa de time mesmo é uma área completamente diferente. E fez com que a gente abrisse um mercado diferente de aproximação com outro tipo de público, né? Então, depois desse processo todo das Olimpíadas, em que as pessoas estavam ali loucas para poder a gente fazer uma versão dos uniformes, a gente viu o quão as pessoas estavam doidas para usar Dendezeiro todos os dias, a todo momento, na sua rotina, e seja lá onde fosse. Tanto que essa cápsula que a gente lançou ali como se fosse, né, homenageando essa brasilidade na época das Olimpíadas, foi uma das coleções que mais venderam da gente. E foi super importante isso pra gente, pra ver o quão as pessoas elas queriam mesmo, tipo, ter acesso a coisas que às vezes são mais simples mesmo. Então, a passarela pra gente é super importante, porque é um momento que a gente pode pirar e trabalhar, investir, criar peças que são mais complexas e mais trabalhadas e mais é difícil, tanto que tem várias coisas que a gente coloca na passarela que nem vai para venda, porque a gente já sabe o quão é difícil reproduzir aquilo novamente, então é difícil a gente querer colocar para vender algo do tipo, são peças que ficam disponíveis para aluguel, ou para revista, ou para coisas muito específicas assim. E a Essentials a gente tem visto o crescer, por isso que a gente quis separar uma coisa da outra, porque a gente tem visto ela crescer cada vez mais e a gente quer que ela crie solo, que ela vá, que ela se desenvolva. Então, por exemplo, nesse momento agora a Essentials está com uma parceria super legal com a Kenner. E que é uma marca que fala sobre esse dia a dia, que fala sobre a rotina, que fala sobre esse espaço mais específico. E em paralelo, e tá criando solo, sabe? Tá vivendo e tá se desenvolvendo. A gente viu várias pessoas no Afropunk usando Essentials, usando as peças que são mais leves, as peças que falam sobre esse calor que a gente tem aqui em Salvador e esses momentos, sabe? Mas mesmo assim, sendo chique, sendo algo que comove muito. Enquanto em paralelo, a Dendezeiro em si está trabalhando com outra marca, que é a Puma, que está trazendo mais esse lado mais esportivo, mas muito mais fashion, muito mais um outro segmento, com outro tipo de trabalho, com outro tipo de espaço de consumo. Então é muito legal a gente conseguir criar os dois mundos. E na passarela, a gente não construiu ainda essa divisão completa. Então, na passarela, a gente ainda coloca coisas de essentials ali para poder figurar o desfile e dar a atenção das pessoas de que essas duas linhas elas estão caminhando juntas. O que é moda para você? Olha, moda pra mim é atitude,
forma como a gente se comunica com o mundo. É uma ferramenta, né, que a gente utiliza, que a nossa personalidade se apropria, para que a gente possa mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas quem a gente é, quais são as nossas nuances. A moda, ela reflete o nosso estado de espírito, o nosso humor, os nossos sentimentos. Então, quem nunca, né, tá naqueles dias super bad, bota aquela roupa super antiga, super folgada, super relaxada. Então, assim, isso mostra como a gente utiliza, né, a moda como linguagem para as pessoas o tempo todo. E, ao mesmo tempo, a moda também, ela acaba sendo, quando mal utilizada, ela acaba sendo percussora de preconceitos, ela acaba sendo percussora de alguns apontamentos raciais, estereotipados. A moda, ela serve como identificação. E por isso que a gente vê, por exemplo, várias vezes, quando a gente acontece alguma tragédia, geralmente que acontece em alguns locais como favelas, comunidades no Brasil inteiro, a gente sempre ouve aquela frase: estava vestido de determinada forma, estava usando determinado tipo de roupa. Então, isso é um código que as pessoas desenvolveram para identificar algo naquele sujeito. Então, isso é uma coisa que a gente tenta, dentro do nosso trabalho, desmistificar esse estereótipo de que a cultura e a moda que cresce nas periferias, ela é uma cultura associada à criminalidade, ela é uma cultura associada. Então, assim, do mesmo jeito que a gente sabe identificar o que o fardamento de algumas instituições representam também na vida das pessoas. Isso tudo pode parecer que não, mas tem muito a ver com a moda, tem muito a ver com linguagem. Esses símbolos são criados para despertar algo na gente. Então, a ideia é que a gente utilize a moda como escudo também dentro das nossas vidas, dentro das nossas personalidades. Muitas vezes, quantas vezes a gente se força a usar uma roupa que a gente acredita que seja mais adequada ou formal para sofrer menos opressões em determinados espaços quando a gente vai. Então, isso tudo são ferramentas, né, e que a gente pode transformar. A moda, ela não precisa ser um gatilho associado ao medo ou à possibilidade de colocar em risco a sua vida. Ela tem que ser utilizada como emancipação cultural, como emancipação da sua identidade, como projeção para a economia criativa do local onde você vive, mais ainda. Então, assim, de toda forma, ela é uma linguagem. A gente só precisa ter mais cuidado com essa linguagem, conscientizar mais as pessoas sobre a associação da moda enquanto uma arte, enquanto cultura, né, que fomenta a vida das comunidades, das periferias do Brasil inteiro. Então, eu acho que é bem ligado a esse local. Eu acho que a moda é um universo, assim, completamente completo, assim, sabe? Tipo, com 360 perfeito, porque o que a gente faz várias vezes, né, dentro da nossa rotina, da nossa vida, às vezes é não perceber a quantidade de coisas que são sobre moda. E esse ano pra gente, inclusive, foi um ano super importante para poder a gente entender. A gente vive, né, aprendendo. A Dendezeira, inclusive, tem uma safada. Ela vive ensinando a gente as coisas o tempo todo. Todas as vezes que a gente acha que a gente já aprendeu o suficiente, ela sempre mostra que tem muito mais a aprender. E eu acho que a moda, ela tem esse local de ser um universo completo mesmo. Primeiro, a gente fala, né, dentro do primeiro ponto, a gente fala sobre uma cadeia que é gigante. Então, tipo, hoje a Dendezeiro aqui, fixo, das pessoas que estão trabalhando, tem várias pessoas que estão trabalhando aqui. Mas aí, quando a gente vai falar sobre essas várias pessoas que estão trabalhando, elas já estão utilizando um material, um tecido que outras pessoas trabalharam, que fala sobre uma colheita que outras pessoas fizeram, e que aí isso vai ter um outro rumo que vai se transformar em uma outra coisa. Então, é um ecossistema que não para e que é muita gente envolvida. E para além desse espaço, né, de a gente utilizar a moda quanto uma ferramenta da gente se posicionar e a gente dizer quem a gente é uma ferramenta que ajuda a gente no nosso próprio dia a dia mesmo, e que fala sobre não só quem é a gente, mas fala sobre a nossa economia, fala sobre a nossa circulação, fala sobre a emancipação que a gente consegue levar às pessoas, e a história que a gente marca, e como a gente consegue construir narrativas que vão ficar marcadas para sempre. Então, a Dendezeiro esse ano me mostrou que a moda consegue se tornar um projeto de lei, porque a gente, com um projeto que a gente desenvolveu, a gente se tornou projeto de lei aqui em Salvador.
A moda ela me mostrou que a gente consegue ganhar Cannes com isso. Tipo, a gente ganhou 2 Cannes esse ano com o projeto de moda. Tava tendo uma premiação chamada Prêmio Potências, que é voltado para esse espaço de personalidade. A gente descobriu que a moda consegue também ser uma personalidade, porque não foi o Izan e Pedro que foi premiado, foi a Dendezeiro. Então a moda ela consegue fazer muita coisa, tipo, não tem limite. Não tem um local que a gente fala, não, isso aqui só vai até aqui. E isso é uma coisa que a gente comunica dentro da Dendezeiro desde o início. A gente sempre falou que a Dendezeiro era muito mais do que uma marca de roupa, era muito mais do que um tecido, era muito mais do que escolher a roupa que você vai usar na Baticu mais tarde, mas é sobre um estilo de vida mesmo, é uma rotina, é uma vida, é falar sobre quem você é acreditar naqueles ideais, é acreditar naquelas possibilidades. E para além de tudo, é tipo, quando você está optando por usar um produto que é desenvolvido a partir de empreendedores negros, com a rede de empreendedorismo negro, você está impactando o mercado de outra forma. Você está fazendo com que esses empreendedores eles consigam não só mudar a sua história, mas mudar a história de toda uma rede completa. E isso acontece no mundo todo. Então é super importante a gente perceber e analisar a moda como muito além do que algo que fica ali naquela experiência do provador, sabe? É muito além disso e eu acho que, para mim, ainda todos os dias, como eu falei, eu ainda continuo descobrindo o que a moda é e até onde a moda pode levar a gente. Até porque a gente nunca fez nenhum curso voltado para moda, a gente nunca fez uma universidade de moda, a gente nunca fez um cursinho de moda, isso nunca existiu. Eu fui de produção cultural, ele também foi de produção cultural e no IFBA você fez automação industrial. Então, assim, quando você fala que a moda não tem limite, como é que um menino sai de automação industrial para dendezeiro? É tipo assim, são universos muito diferentes. Então, é muito legal descobrir o que a moda faz, o que a moda é. E é muito legal que marcas como a nossa e diversas marcas que estão aqui no nosso território baiano estão construindo essa história de tirar essa ideia na cabeça das pessoas de que a moda é algo fútil, sabe? De que a moda é algo pontual. Uma das coisas que eu mais escutei no início da minha carreira com minha avó, por exemplo, foi menino, para de inventar moda. Aquela coisa que a gente sempre escuta, né? Tipo, porque para as pessoas moda é algo distante. É algo que não está próximo. Mas a gente tem visto cada vez mais esses empreendedores, a gente, todo mundo junto, construir uma narrativa que constrói impacto, que constrói uma história e que mobiliza as coisas e que mobiliza de uma forma que faz a Dendezeiro, por exemplo, encantar os olhos de Viola Davis e fazer ela ir para a internet para postar e fazer texto dizer que o nosso trabalho é incrível, que diretores de Hollywood estejam postando o trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil, chamando isso de incrível, porque conecta e porque não é fútil, porque é importante e é impactante, assim. Gente, eu queria agradecer primeiramente a presença e a disponibilidade de vocês, abrirem as portas da casa e do ateliê de vocês para falar com a gente. Esse é o último episódio do Papo Preto e a gente começou falando com uma pessoa muito importante, que é a Dona Dete, que é a criadora da identidade visual do ILE, e a gente termina falando com vocês, e é uma grande honra terminar essa edição do Papo Preto falando de empreendedorismo, de moda, com vocês. Muito obrigada. Essa edição do Papo Preto, muito obrigada por receberem a gente, assim. Eu e Duda estamos realizadas, a gente fica conversando sobre isso o tempo inteiro, assim. Muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho. Muito obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui. Se vocês não assistiram os outros episódios, vão assistir. Tem episódio com a Neuza Chique, com a Dona Dete Lima. Tem episódio com quem mais? Com Kel Ferey. Tem tudo que vocês quiserem ver. Empreendimento, moda afro. E assim, obrigada a vocês. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Beijos e até a próxima.